Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Carlos Zago, esse é o Bruno Leão e a gente vai estar aqui hoje para tomar um café com vocês, como sempre, né? E bater um papinho sobre esse mundo dos negócios, da inovação e tudo isso que a gente está inserido, beleza? Isso aí. Então, Bruno, vamos começar com nosso brinde. Nosso tradicional brinde. Muito bem. Esse coffee break aqui. Exatamente. E vamos lá. Tirar o microfone por perto para não dar aquele... Um ASMR. Enfim, desculpa aí. Bom, eu achei uma matéria hoje aqui que eu achei interessante. Ah, legal. Na verdade, eu vi aqui um termo que eu nunca tinha ouvido Hoje falar. a gente vai inverter um pouco, então. É a sua vez de trazer a eu vou matéria. trazer basicamente a manchete aqui pra gente discutir. A matéria eu peguei é do MIT Technology Review. E o título da matéria é Brasil tem chance de liderar a corrida pelo metaverso. Você me faz pensar em Avengers, em universo cinematográfico. Eu fiquei perdido, assim, porque o que poderia ter me chamado a atenção o título do Brasil liderar a corrida em alguma coisa, né? Já seria algo que eu falaria, caramba, peraí, né? A gente tá no meio de uma pandemia e o Brasil vai liderar uma corrida depois disso? Tem alguns índices aí não muito favoráveis que a gente liderou por um tempo aí durante a pandemia. Exato. Exatamente, né? Mas eu li e eu falei, bom, o que me chamou a atenção foi metaverso, porque assim, sinceramente, eu não sei você, mas eu nunca tinha ouvido falar, aliás, eu não tinha nem escutado essa palavra. Metaverso me faz imaginar algumas coisas, mas de fato, formar algo concreto assim, não. Não, e olha que a gente gosta, né, de alguns filmes de ficção, ficção e tal, a gente poderia muito ter ouvido, mas nem em filme eu ouvi essa palavra, né? Eu ouvi muito universo, multiversos, né? Agora metaverso e numa revista de negócios ou de tecnologia, eu falei, opa, que é isso? Tem alguma coisa aí, né? Que é isso? Aí eu dei uma lida aqui, né? Eu vou pegar aqui uma frase onde ele explica um pouco o que é o metaverso. Que é o metaverso é o espaço virtual coletivo e compartilhado criado quando o mundo físico converge com o mundo virtual, que inclui a realidade virtual, realidade aumentada e a internet. Aí eu falei, bom, entendi. Né? Tá bom. Que bom que você leu isso e pensou assim. Não me é muito estranho, a matéria não deixa mais claro o que é o... Não, mas acho que tem alguns exemplos, né? Me dá algum exemplo do que seria uma ação no metaverso. Vamos lá. A primeira plataforma que ele trouxe aqui para exemplificar um metaverso foi a Roblox. Não sei se você conhece a Roblox. Conhece, né? Obviamente conhece a Roblox. Né? A Roblox ali é uma plataforma compartilhada de jogadores, né? De gamers, cujo grande diferencial dela é que os jogadores podem criar seus próprios jogos dentro da plataforma. Né? Então, pelo que eu já vi, já tem, enfim, mais de 16 milhões de jogos lá dentro. Inclusive, eles recentemente mudaram o brand statement deles. Porque eles falaram que eles eram um jogo que permitia a conectividade, alguma coisa assim. Quem gosta vai saber exatamente como eles se definiam. Mas eles pararam de se definir como um jogo e passaram a se definir como uma plataforma de conectar pessoas. Perfeito. Aliás, eu até pulei um step aqui, porque eu me emocionei, porque eu achei o lance do Roblox muito interessante. Né? Mas o maior exemplo que ele dá aqui, na verdade, do metaverso é o Fortnite. Né, pelo fato de vários eventos grandiosos já estarem acontecendo dentro do Fortnite, independente de ser um jogo, né? Porque assim, eu tenho 34 anos e eu sou assim da época que joga esse tipo de jogo, né? Eu gosto desse tipo de jogo. Jogo menos, provavelmente, do que a geração que tá à frente de mim, né? Bem menos, aliás, diga-se de passagem. Porque eu também, geração Z. Exato, eu já não tenho nem tanto tempo pra isso. Mas tem gente que passa, sei lá, dias jogando ali Fortnite, né? Que é um jogo... Eu sempre identifico... Eu não sei quem vai ouvir isso. Provavelmente as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast também não são tão entendedoras de jogos assim. Acho que é uma geração mais da nossa idade. Algumas pessoas vão dar Google em Roblox, com certeza. Exato, mas se eu falar alguma besteira e você curte muito Fortnite, pode comentar aí e falar que eu falei besteira, não tem problema. Mas pra mim o Fortnite sempre foi um Minecraft mais robusto. Um Minecraft com Counter-Strike, né? Você juntou Perfeito. Os shooters com a construção. Com construção, com exploração e etc. E eu sei que muitas marcas já estão aproveitando o tempo que os players ficam
dentro desse jogo para criar alguns eventos, para criar algumas promoções, alguns tipos de skins, enfim, vender dentro do jogo de fato, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, alguns artistas até fizeram, acho que até mencionando, né, Tiago, que você estava comentando comigo antes da gente começar a gravar, que teve um artista que fez um show dentro do Fortnite, ou seja, você logava no jogo, entrava lá no ambiente com o seu personagem e ali você assistia um show, em vez de você abrir a live na TV ou na sua tela no YouTube, você abre o logava no jogo. Foi o nome do artista legal. Foi o Travis Scott, tá aqui, né? Isso é o metaverso. Isso é o metaverso. Você estar num universo virtual, vendo coisas e tendo experiências lá dentro. Lá dentro. Você precisa estar lá dentro pra ter essa experiência. Cara, isso é muito legal. Não, isso é muito doido, né? Na minha cabeça já é muito doido, né? E aí, voltando pro Roblox, que foi por onde eu comecei, uma outra informação que eu também não conhecia, que a Roblox ela tem um método de criação, de desenvolvimento de jogo, ou seja, de programação, que foi um método que foi criado no Brasil. É uma linguagem que foi criada no Brasil que chama Lua. Né? E se algum programador estiver ouvindo e souber, obviamente, explicar até melhor, eu não vou nem tentar, tá? explicar. Eu só sei que é um tipo de codificação, um tipo de programação que foi criado aqui, se eu não me engano, na PUC, que eles explicam aqui, na PUC do Rio de Janeiro, em 1993. Né? E o Roblox usa exatamente esse tipo de linguagem, por quê? Porque é uma linguagem fácil. E eles fizeram uma pesquisa falando que a média de idade de desenvolvedor de jogo dentro do Roblox é 16 anos. Caramba, que animal. Então você vê pra onde isso ainda vai. A gente tá falando de uma geração hoje de pessoas, de jovens de 16 anos, que já estão ali totalmente imersos dentro de uma plataforma virtual, tendo essas experiências e até ganhando dinheiro com isso. Desenvolvendo o jogo, às vezes conseguindo um emprego e melhorando suas habilidades ali de programação. Patrocínios, Twitch, enfim, as oportunidades são várias. Por aí vai. Então eu falei, nossa, cara, é um mundo assim que a gente com mais de 30 anos a gente olha pra isso e fala, opa, pera, né? O mundo vai mudar. E tem muita oportunidade, porque agora que você estava falando, eu lembro que eu vi esses dias no LinkedIn algo que acho que pertence a esse metaverso. Só que a gente não tá falando de games. Eu tô falando de uma feira. Agora eu não vou recordar qual feira foi, mas tem alguns eventos americanos que ao invés de você ir no espaço de convenções, você loga, você tem o seu avatar na sua tela do computador e como um GTA, você vai caminhar dentro da feira. Então eles estavam vendendo para os patrocinadores realmente um stand em 3D virtual. Que as pessoas poderiam andar na feira. Mas isso aconteceu agora por causa da pandemia? Por causa da pandemia. Exatamente. As pessoas podiam entrar na feira, andar, passear pelos stands, ter aquela experiência de ver o stand, de entrar, do mesmo modo que um jogo em terceira pessoa. Dava pra mudar a câmera pra primeira pessoa, pra você ver ali realmente os corredores. Eu só não sei se dava pra fazer interação entre pessoas, se você via outra pessoa passando ali também ou não. Mas isso é muito legal, porque às vezes, vamos supor, tô numa feira e, poxa, pra mim seria super interessante conhecer alguém da Microsoft. Né? E trocar uma ideia e tudo mais. Você já pensou se nesse modelo você consegue ver o outro bonequinho vindo e já aparece fulano de tal a empresa? O crachá, né? Basicamente o crachá. Exatamente. Você podia optar, acho que obviamente, né, por expor isso ou não, porque algumas pessoas iam ser muito assediadas. Sim. Nesse esquema. Mas é fantástico. Não, a ideia é muito boa, assim, né? Eu acho engraçado, porque, assim, de novo, né? Eu acho que tá no quarto podcast, assim, é incrível como, às vezes, o assunto que a gente tá tendo hoje já se conecta com os outros que a gente tava falando lá atrás. A gente falou sobre esse assunto, né? Do mercado de eventos. O mercado de eventos tá sofrendo demais, né? Nesse momento. É um momento delicado que pode se normalizar, e a resposta pode estar no metaverso. Pode. E eu acho que, na verdade, cria uma dinâmica diferente. Né? Porque aí de novo eu vou falar o que você mesmo falou, né? A gente tem a mania às vezes de tentar transformar aquilo que é físico em digital, né? Então como é que eu pego aquela experiência que era física e eu torno ela digital ou virtual? E o que a gente vê no metaverso é uma coisa totalmente nativa. Então não assim, eles não estão tentando simular
a vida como ela é aqui no não virtual, na realidade normal, em digital. Na verdade, é um universo totalmente novo que está surgindo, virtual, né? Que está partindo principalmente dos games. E que as pessoas estão, assim, de maneira nativa, vivendo daquele jeito. Você não precisa aprender, né? Porque você pensa, você pega uma geração de pessoas de 30, 40 anos, 50 anos, que é uma média ali de idade que vai nos eventos, e você tem que chegar pra esse cara e falar que ele tem que aprender a mexer numa ferramenta agora, porque ela tenta simular uma realidade. Esse cara vai ter um choque, ele vai olhar para aquilo e vai falar, meu... eu consigo arriscar que muita gente tá olhando pra isso falando, meu, isso é ruim. Acho que se você ainda pegar ali, né, dependendo da idade, até nível de trabalho de que a pessoa tem, se for ali um boomer pra geração X ali, você vai ter uma pessoa com mais dificuldade. Agora, você vai falar, você vai participar de um congresso, você vai palestrar, vamos supor, num congresso, né? Então tá aqui, ó, você vai usar um controle de PlayStation. Exato. Pra se movimentar no palco e tudo mais, você fala, pô, lindo. Incrível. Genial, incrível. Né? É isso que eu penso, assim, isso é uma grande tendência, né, esse lance do metaverso por causa disso. A gente tá falando que essa galera de 16 anos que eu falei, tá totalmente nativa, que sabe criar lá dentro. Né? Você já imaginou você tá dentro de um ambiente, vamos supor, cada empresa ter o seu pequeno metaverso? Vamos supor. E aí você tem lá, eu tenho aqui a minha empresa, a GE. Tem a GE real e a GE virtual. Gente, a reunião de hoje é na GE virtual, tá? E aí você põe seu headset de VR e de repente você tá numa mesa, vendo as carinhas das outras pessoas, um avatarzinho digital, né? Porque a webcam vai ler o rosto da pessoa e vai transformar num avatar digital muito parecido, né, com a pessoa de verdade. E você vai estar, de repente, ali numa mesa de reunião, tendo quase o mesmo nível de interação que você tinha antes. Eu vou até além. Eu consigo ver como se o metaverso fosse a nova internet, ou a nova maneira de viver. Pode vir a ser isso. Para quem já leu ou já assistiu o Jogador Número 1, eu já li, acho incrível, assim, o filme achei tão incrível quanto, que as pessoas, de fato, vivem ali dentro do jogo, né? E já não. E pra frente ele deixou de ser um jogo, ele é realmente um ambiente. Então por que eu falei que eu vou além? Porque eu acho que não vai ter pequenos metaversos e cada empresa vai ter seu metaverso. Eu acho que é diferente. Eu acho que o metaverso ele vai ser um planeta Terra à parte. E a tua empresa é que precisa ter um headquarter lá dentro. Né? Você sabe que tem uma empresa que faz esse projeto, que é, se não me engano, é a Terra número 2, Earth Number 2. Ah, é? E eles estão vendendo terrenos físicos numa terra virtual. Exato. Numa terra número 2. Então eu acho que é por aí. Né? Assim, se eu fosse... Porque hoje a gente fala muito da presença digital. E a gente falou nos outros podcasts, né? Se antes da pandemia era uma ótima ideia você estar com presença digital, a pandemia ela trouxe a obrigação, né? E agora a gente está falando de uma tendência onde as pessoas vão viver num ambiente diferente. Literalmente viver num ambiente diferente. Né? E eu fico às vezes impressionado, porque eu vejo gente reclamando que vê, por exemplo, Neymar e outros jogadores que são jovens e que ainda não fizeram 30 anos e que nas suas concentrações, por exemplo, ficou jogando Fortnite. Né? E se a gente fizer uma comparação... E reclamam, pô, esses caras só querem saber de jogar Fortnite, não treinam, não se concentram. Tá, mas pô, pega lá, né? Antigamente, os jogadores mais velhos, pô, tinha um pokerzinho, tinha uma jogatina de carta. Tudo bem, era na vida real, não era no computador. Mas vocês acham mesmo que o Romário, o Ronaldo, na concentração, eles ficavam ali deitadinho na cama esperando o jogo acontecer? Não, eles estavam ali também se entretendo com alguma coisa. Né? E querendo ou não, o Neymar, por exemplo, é uma pessoa que carrega ali uma geração toda que se espelha nele. Né? Então, o Fortnite ele entra e a gente vê outros jogos do mesmo estilo, como assim, quantos minutos, quantas horas, né, aquela pessoa vai se acostumar a perder, né, dentro de um ambiente aquele. E nós tivemos durante aí a pandemia alguns exemplos de softwares, de jogos que as pessoas se imergiram muito. Logo no começo da pandemia, você teve um boom muito grande de Animal Crossing.
Pô, verdade. Onde todo mundo tava interagindo via Animal Crossing. E empresas investindo no Animal Crossing. Exato, né? exato. Do então, mesmo assim, jeito. Você pega, por exemplo, jogos como GTA, Minecraft, Fortnite, que tem ali um mundo aberto que o jogador pode entrar e explorar, faz todo sentido. O mesmo artista que vai falar, olha, meu show hoje é em Londres, o show de amanhã é em Berlim, os Rolling Stones, por exemplo, e no meio desse tempo, hoje o show vai ser no Minecraft, galera. Sim, vai ser no canto XYZ lá dentro do Todo mundo que Minecraft. logar no Minecraft vai ter lá, sei lá, um botão, um portal mágico, que você vai entrar e você vai estar lá com o seu avatarzinho num show dos Stones. Exato. E vai ter uns Stones quadradão lá no palco tocando. Né? E a galera vai poder dar tiro nos Stones. Se você for ver... Não, aí você já tá estimulando outro comportamento. Eu tô brincando, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus. Até porque no Minecraft não seria tiro, seria uma flechada no máximo. Não, tô... Mas o que eu tava querendo dizer é que você pode... Já pensou, hoje eu vou fazer meu show no Minecraft, aí depois eu vou ter um show no GTA. Você faz uma tour à parte em ambientes digitais. Diversos ambientes digitais. Isso é muito doido. Isso é muito legal. Cara, faz muito sentido, porque, poxa, lembrando da minha época de jogar GTA, que admito que de um tempo pra cá eu tenho me abandonado um pouco os videogames, mas lembrando do GTA seria super legal saber que tem um lugar que tá rolando lá um evento ao vivo com um artista famoso, conhecido, e você pode explodir isso pra tanta coisa, porque o GTA, o último se passa em Los Angeles, né, no equivalente a Los Angeles. Sim. Né? Ou, vamos supor, no equivalente a Nova York, que foi o GTA anterior, que foi o 4, que era Nova York. Já pensou, se eu tô no ambiente do jogo jogando, eu posso ir até o Madison Square Garden no jogo e ver o jogo de basquete dos Knicks, por exemplo, que tá rolando da NBA. Pois é. Eu posso pagar por uma transação dentro do jogo meu ingresso, eu entro, em vez de eu assinar o meu NBA estilo Netflix... Eu entro aí naquele ambiente ali. Quando eu olhar pra quadra, eu vou ver o jogo que tá rolando. E isso, claro, tem que ter muita tecnologia pra isso acontecer de uma maneira aceitável. Né? Mapeamento, câmeras que conseguem digitalizar o movimento de jogadores e tudo mais. Mas vamos supor, aí depois eu saio dali e eu vou andando até uma peça da Broadway. Não, isso porque você só tá falando de entretenimento. Mas pensa em consumo, pensa em comprar coisas. Por que não? Também. Hoje a gente entra no iFood pra pedir uma pizza. Por que eu não tô no meio do GTA lá e ao invés de eu dar pause no meu jogo, eu simplesmente paro na pizzaria, faço o meu pedido, continuo jogando. Uma hora a pizza vai chegar em casa. Isso é um ramo de estudo do comércio, é uma categoria do comércio que acho que todo mundo já ouviu B2B, B2C, mas existe uma oportunidade, uma piada muito grande no O2O. Você lembra disso? A gente chegou a falar isso um tempo atrás, né, em Novster. O O2O é o online to offline. Que é diferente do e-commerce, que é um negócio que se concretiza inteiro no online e você recebe o produto em casa. O O2O é você está online, você vai comprar de uma loja física e isso vai ser entregue para você de uma loja que está na rua. Diferente do e-commerce, por exemplo, que a loja física não existe. Então é online to online, né? Exato. Mas o que falam do O2O é online to offline. Sim. É justamente, tem lá a loja física da rua, mas eu não quero me deslocar até ela. Eu quero poder comprar também nessa loja física, né? E dessa maneira, às vezes, dentro de um jogo, você pode ter... Se eu tô falando de Nova York, tem lá a loja da Disney na Times Square, que acho que todo mundo que vai pra Nova York vai nessa loja da Times Square e compra pelo menos alguma coisinha da Disney ali. É muito grande a chance da pessoa sair com algo daquela loja. Pô, se eu tô num jogo e eu posso andar e entrar nela, eu posso poder me comprar ali dentro, olhar na vitrine. Mas o que eu acho mais legal disso, assim,
E eu acho que a comparação com o Fortnite é legal mais do que o GTA, porque o GTA ele ainda também é um simulador um pouco do mundo em que a gente vive, né? Querendo ou não. É uma cidade, tem os carros e tal. Mas quando você vai para um ambiente meio Fortnite, que apesar de ter, enfim, montanhas, terrenos ali... O cara pode ter uma cidade inteira que não existe no mundo real ali. É, exatamente. Acho que esse é o ponto. Chama um arquiteto famoso, um Frank Gehry da vida... Ou não. Projeta uma cidade inteira virtual e ela vai existir, vai ter loja, a gente vai vender espaço pra loja, tá ali. Não, mas, cara, o que eu acho mais doido mesmo disso... Você pode deixar os usuários são os jovens de 16 anos que estão tendo facilidade de criar. A ponto de eu não preciso contar com um arquiteto genial. Hoje um adolescente de 16 anos vai poder criar um ambiente digital, uma cidade incrível, sem ter estudado zero de arquitetura, e que você vai querer conhecer. E que chegando lá vai ter a loja da Disney. E que chegando lá, aí as marcas vão querer estar na cidade desse dele. Cara. Poxa, isso é genial. Você entendeu? Você pode descobrir gênios novos da arquitetura. Já pensou? Tem aqui a cidade do Frank Gehry. Muito legal, mas, pô, você já foi na cidade do Paulinho? Cara, eu acho que a genialidade, ela muda de figura nesse ponto. Sim. Porque se a gente vivia antes num mundo onde poucos eram gênios, hoje a gente vai para um digital onde os gênios não tem nome mais. Você não sabe, às vezes, quem é, porque é um nickname. É um avatar. Uhum. E o cara fez uma coisa incrível e genial. Não, é muito legal, porque tem algumas cidades, tem alguns vídeos no YouTube que são esses jogos que você simula uma profissão. Então, tipo, vamos supor, o The Sims, você tá simulando um arquiteto ali montando uma casa. Eu já fui astronauta no The Sims. Nossa, faz muito tempo que a última vez que eu joguei The Sims. Mas tem aqueles lá... aquele de construir cidade. Qual que era o nome dele? SimCity. SimCity, né? Então, tem algumas... Se você for no YouTube, você vai conseguir colocar lá... Na busca, colocar arquiteto jogando SimCity. Ou The Sims. Uhum. E lá... Um urbanista jogando The Sims, montando a cidade. Uhum. Ou um engenheiro montando um joguinho lá de que você construir uma ponte para os carrinhos poder passar. E você começa a ver, eu já vi alguns vídeos desse, você vê que o cara vai com uma lógica muito legal, que se aplica ao jogo, mas ele nunca consegue chegar num ponto de quebrar os recordes do jogo. Esse era um legal, assim, que era engenheiro, era um jogo que você tem que construir uma ponte, tem lá material, corda, cabo, madeira, ferro, e você tem que juntar ali, construir e desenhar uma ponte. O engenheiro ia lá, desenhava tudo bonitinho. Você ia ver no ranking, ele tava lá em 2000, não sei quantos. Eu falei, não, peraí, como não é possível? Aí ele ia tentando diminuir os materiais. Mas quanto menos material você gasta, mais pontos você ganha no jogo. Essa é a ideia. Aí o cara foi ver lá, o primeiro fez uma ponte de corda. Pro carro passar. Claro, na vida real nunca se sustentaria, mas no jogo funcionou. Então, seguindo essa lógica, você vai ter ali possibilidade nessas cidades e nessas interações virtuais surgir coisas muito interessantes, às vezes mais interessantes do que é possível você criar no mundo real. Você pode ter a cidade flutuante, uma cidade no fundo do mar, né? E que pode ser criada por qualquer um. Não, e outra, ter um curso absurdo e quando a gente vai para e quando a gente vai para os negócios, e isso vai ser uma coisa engraçada de ver, né? Se você tá falando de um mundo que vai ter um monte de coisa irreal, né? Aliás, a natureza dele é irreal, né? Então você consegue até mexer com a física um pouco lá dentro, né? Você, enfim, dá saltos maiores do que você consegue, você voa, você, enfim, faz milhões de coisas. Hoje as marcas, elas se preocupam muito com associações, né? Não posso associar minha marca com tal coisa, né? Não posso associar minha marca com tal coisa. Quando você vai para um ambiente virtual, as associações elas começam a mudar um pouco de figura, porque a percepção que eu tenho de mundo, ela vai mudar completamente. Antes eu vivia num mundo onde não voava. Agora eu passo 24 horas do meu dia conectado dentro de um jogo, que eu faço tudo, inclusive se bobear eu até trabalho lá dentro, onde eu posso voar, onde eu posso me teletransportar, onde eu posso entrar numa loja e fazer o que eu quiser lá dentro. E até que ponto as interações reais no mundo real vão começar a passar a ser desinteressantes? Pois é. Né? A gente entra
Aí é uma questão todos filosófica. Os filmes, né? Aí é Matrix, o cara sentindo falta do steak do Matrix. Exatamente. Não, aí tem muitos É uma mundos. questão filosófica, uma reflexão filosófica, assim, que a gente não consegue nem prever, né? Mas que é uma realidade. Sim, você já tem pessoas que preferem interações, inclusive de caráter íntimo, virtuais, do que estar de fato ali com uma pessoa real. Acho que não é segredo pra ninguém. Você vê algumas matérias que o Japão passou um pouco por um ciclo desse. Que algumas pessoas, alguns jovens do Japão estavam preferindo ter ali uma namorada eletrônica, virtual, me perdoem que se eu não sei o termo correto, né? Ao invés de ter uma relação com outro ser humano, de sair, conhecer e tudo mais. E é interessante você pensar pra onde que isso vai levar, né? A gente já tá colocando o pezinho nesse mundo. Não, e a gente assume que a relação entre humanos, ela só mudou. Assim, eu prefiro ter uma relação que seja virtual, mas tudo bem, tem um ser humano do outro lado. Eu sei que é via um computador, né? Ela continua sendo uma relação humana, né? Então eu acho que isso tá mudando muito na sociedade agora, na humanidade, né? Eu acho que a relação humana, ela pula um nível, ela vai para um nível diferente, né? Ela não deixa de existir, né? A não ser que, obviamente, e também não é tão estranho, a inteligência artificial, ela evolua. Aí sim eu consigo ver e enxergar humanos tendo relações mais pessoais com robôs. Já tem gente que passa dos limites com a Siri, né? Pois é. E com a Alexa. Tadinha da Siri, né? Tadinha da Siri. É complicado isso. Mas, poxa, é muito legal. E, cara, assim, claro, a gente tá filosofando sobre o que o mundo pode vir a ser. Eu acho que quem tá falando agora, né, no mundo corporativo, vamos pensar um pouco até mais no quem tá escutando, né? Existem já implicações reais, né? Por exemplo, tua marca já tá dentro dos jogos? Já tá dentro desses ambientes virtuais? Se não tá, por que não tá? Vou trazer aproveitar o gancho que você trouxe aqui para trazer um dado importante. Por que essa matéria diz que o Brasil tem chance de liderar essa corrida? Porque o Brasil tem simplesmente 94 milhões de gamers. A população brasileira é 200 milhões. A gente está falando de metade da população, cuja boa parte desses gamers são mobile. Né? Sim, tem o gamer de Candy Crush, né? Não? Mas é um gamer, né? E a gente sabe que a pessoa passa muito tempo ali olhando pro celular, se interagindo com o jogo. Um jogo que tem compartilhamento, tem relações pessoais também e tem muito ad, né? Tem muita propaganda, tem muita marca ali por trás também, colocando ali o teu logo para você poder consumir, inclusive dando esse acesso à compra rápida, né? E, bom, o Brasil é o 5º maior mercado de games do mundo já, né? Então, assim, não dá para ignorar. Quando eu falo do Roblox, que usou uma não tecnologia, mas um modelo de programação brasileiro, né, que fez aqui, também fala, um IPO recentemente e, assim, estourou. Acho que ela tá valendo 40 bilhões já de dólares. E que você tem jovens de 16 anos programando, né, e vivendo ali dentro daquele mundo, aonde você investe seu dinheiro como empresa hoje vai ser diferente do que você vai investir amanhã. Com certeza, se você quer ser visualizado, né, você vai ter que estar onde o olhar da pessoa está direcionado. E se você quer vender, você precisa saber onde o teu público vai estar, né? Porque hoje a gente está falando de Facebook, Instagram, Twitter, que são redes sociais. A gente sabe que as pessoas passam muito tempo lá. Só que a gente está falando de uma nova tendência onde as pessoas vão estar dentro de um ambiente digital, às vezes jogando, e às vezes não, a ideia de jogo ela muda. Ela não vai ser mais jogo. Não é um ela vira vida simples de fato. Entretenimento. Não é mais um entretenimento. É o andar na rua se torna um jogo. E acho que é engraçado, assim, você que é mãe, que está ouvindo esse podcast, ou pai, né, vocês correm o grande risco de um monte você fala pro seu filho parar de jogar ou desligar o computador,
Você corre o risco de ser a mãe do Ronaldinho Gaúcho que mandava ele parar de jogar bola. Exato. Você corre o risco de ser a mãe do Zuckerberg que também devia falar, porra, desliga esse computador um pouco. Ou você corre o risco de fazer o seu filho ficar completamente desconectado das outras pessoas. Porque se a gente tá num cenário daqui 50 anos, 100 anos, onde para você ter interações humanas você precisa estar conectado... A partir do momento que você chega e fala, então, eu vou bloquear a tua internet, aí você inverte, né? Porque se antigamente tinha gente ficando doente porque ficava conectado demais, no futuro vai ser o contrário. Então... ele pode, realmente, isso pode acontecer. Ele pode sair mesmo, ele pode ser um antissocial sem querer, assim, Então, assim, eu vejo um mundo completamente diferente, onde as marcas que já estão ficando ligadas, principalmente em estar presente nas redes sociais como elas são hoje, já começarem a também pensar em estar em ambientes virtuais. Né? Sim, com certeza. E o tempo que a pessoa passa também no ambiente virtual... Algumas pessoas podem estar ouvindo isso e falar, nossa, que absurdo isso que eles estão falando, né? Mas, assim, você que está escutando esse podcast ou que está nos vendo no YouTube, para pra pensar, se eu hoje tiro o teu celular da tua mão, né? Com quantas pessoas você de fato permanece falando? É capaz da pessoa não saber nem o telefone da esposa, de cor. Pois é, não... Mas para pensar, não assim, sabe o próprio. Qual foi a última vez que você pegou e falou com um amigo, ou combinou até de encontrar, de ter uma interação com um amigo, por um telefone, assim? E mesmo assim, o telefone é uma forma de se conectar num ambiente virtual. Ou você bateu na porta da casa dele sem avisar, por exemplo. Acho que essa seria a única coisa. Né, que daria pra você fazer sem um celular. Você consegue não de fato, mas uma carta. Mas ele já tá tão acostumado a não fazer que a gente se incomoda pelo fato, né? Fala, eu não posso chegar lá do nada. Toda e qualquer interação que eu tenho com os meus amigos é 100% virtual na maior parte do tempo, a não ser que a gente marque de se encontrar pra fazer alguma coisa. Tem pessoas que eu vejo com mais frequência, que até daria pra manter ali, mas essencialmente é isso. Tira teu celular, você se desconecta de 90% de qualquer interação humana que você tem. Né? Roubaram teu celular e por acaso você perdeu sua agenda. Vai ter amigo que vai aparecer 10 anos depois, você vai encontrar o cara. Olha, você, nossa, quanto tempo. Por quê? Porque você, perdi seu contato quando eu tinha sei lá quantos anos. A gente tá falando de um mundo onde é quase impossível agora perder contato, né? Porque se você perdeu o contato na sua agenda, você dá uma busca num Twitter, no Facebook, no Instagram, você já acha a pessoa de novo, assim. É quase... não tem desculpa mais. Se você lembrar do sobrenome da pessoa. Sim, mas hoje facilita, né? Hoje você vê encontros... Por exemplo, se eu quiser reencontrar amigos do meu primeiro colégio, quando eu tinha, sei lá... Quando eu tinha ainda 10, 8, 7, 6 anos, cara, eu já encontrei a maioria, assim. Assim, o duro é quando você não você tem naquela época que, mas qual é o nome daquele amigo? Era o, sei lá, o amarelinho. Mas aí você não vai achar mas você acha um amigo que você lembra, que às vezes tem ele também no Instagram, e o pessoal caça. Né? Porque, assim, você ter informações sobre a vida do outro é uma coisa que todo mundo quer, né? Queima por dentro. Eu preciso fuçar na vida dos outros, né? Eu não tenho muito esse gosto, mas eu entendo que há muitas pessoas que têm. Não é gosto, assim... Se as pessoas não gostassem tanto disso, não existiria Big Brother. Não, né? Cara, eu vejo como uma força maior, assim. Às vezes, não é uma coisa que eu faço todo dia, mas às vezes eu fico com aquela queimação de eu preciso dar uma fuçada. Isso é engraçado, assim, buscar na história, né? Onde aconteceu a primeira fofoca da história. Nossa. Desde que eu acho que em que momento isso aconteceu? O ser humano surgiu, né? Será que naqueles hieroglifos no Egito, assim, tem uma fofoca lá estampada? Um babadão ali, né? Tipo... Você não sabe o que rolou, né? É muito legal, cara. Poxa, mas é engraçado você pensar como que a interação humana pode mudar e principalmente como que uma empresa pode tirar proveito disso, né? Porque no final, como todo ciclo, né, surge uma nova tecnologia
ou uma nova forma, né? Vamos recordar aí do último boom que a gente teve, anúncios online, né? Anúncios no Google, anúncios no Instagram, o marketing digital como um todo. As primeiras empresas que investiram pesado surfaram numa onda muito bacana. Depois você veio empresas que viram a oportunidade, chegaram, e os retardatários, que hoje em dia, se uma empresa não tem presença digital, bom, até a pandemia você conseguia dar uma sobrevivida. Agora, na pandemia, você não tem presença digital, nem pizzaria sobrevive. Não tem jeito, né? Assim, Então, assim, quem está ouvindo isso, né, é uma oportunidade de pega um artigo, procura esse artigo, né, dá uma lida. A gente pode até colocar ele na descrição, a gente pode até começar a fazer isso. A gente sempre começa a conversar muito sobre artigos. A gente pode colocar eles na descrição do podcast, para vocês acessarem, deem uma lida, vejam como vocês podem se adaptar, pelo menos saibam que isso existe. Acho que estar preparado... Exatamente, né? Porque isso pode ser o próximo boom isso pode ser um novo marketing digital. Eu acho que ele já é um boom. Pode virar o marketing de game, o marketing de metaverso. Eu acho que ele Meta-marketing. Aí eu vou criar até uma urgência maior. Já é uma realidade, assim, e vocês vão ler um artigo... Já aconteceu um show dentro. Exato. Não, e já acontecem transações dentro desses jogos, ponto, sim, né? A gente tá falando que há um mercado virtual, né? Você pode decidir estar lá dentro ou não, né? Eu acho que esse é um ponto. Então, assim... Não tem por que você não olhar para isso. A gente sabe que ainda, quando se fala em game, às vezes em muitos setores ainda há um preconceito. Não, game não tem nada a ver com o meu negócio. Tem mais a ver do que você imagina, porque tem no Brasil, no Brasil 94 milhões de consumidores lá dentro. Você vai querer perder 94 milhões de consumidores? É loucura. Né? Então, se você é uma grande marca, uma LG, uma Samsung, uma Sony, uma Apple, você vai querer perder 94 milhões porque você não tá lá dentro. Então, cria uma skin e vende. E se você não é, né? Você tem a oportunidade de usar isso para se tornar, para chegar mais perto, né? Para estar ali com uma presença onde talvez você não vai ser encoberto tão rápido por um grande, né? Acho que os anúncios do Instagram já proporcionam muito isso, né? Às vezes eu vejo ali um anúncio que eu sou impactado de um micro negócio no meu bairro. Sim. E ele tá pegando ali do mesmo espaço da minha tela que um anúncio de iPhone que eu vi um pouquinho antes. Exato. Né? Então isso já é possível, e nessas interações novas, nesse metaverso, esse metamarketing, eu vou fazer esse termo implacável, vai virar metamarketing. Esse metamarketing, às vezes você consegue, se você for rápido até, entrar nesse jogo de maneira intensa antes de muitos grandes fazerem esse movimento. Porque para uma empresa, e é a grande vantagem de você ser pequeno, né? Você tem agilidade na tomada de decisão. Uhum. Para um grande decidir, não, vamos virar a chave para começar a investir aqui, nossa, é pesquisa... assessorias e consultorias e tudo mais, e convenceu às vezes até o board a entrar junto nessa com você. Empresa pequena não, você pode virar a chave e falar, não, vou mirar nisso daqui porque eu acho que aqui tem uma oportunidade legal. Então assim, dê uma lida no artigo, a gente não pode bater o martelo que vai ser, mas é algo que está acontecendo e está começando a ter relevância. Pode ser que acabou a pandemia, ninguém mais entra nesses jogos e todo mundo volta para a interação pela rua, que tá todo mundo com saudade. Pode, não tem como saber. Mas vale a pena você estar na vanguarda e olhar com carinho. Acho que vale, porque assim, todas essas tendências. Esse número não mudou por causa da pandemia, né? O número que eu tô lendo aqui. Então, assim, a presença em jogos, em ambientes de jogos de mundo aberto, ele já era muito grande bem antes. Porque eu tô falando de uma geração nova. Exato. Né? Mudou, obviamente, para muitas gerações mais velhas. Agora, essa galerinha de 16 anos... Nossa, eles já estão lá, acredite, se você quer pegar esses caras, mesmo que hoje ele não seja seu consumidor, porque hoje ele tem 16 anos e às vezes seu consumidor tem 30. Ele ainda não tem um cartão de crédito, muitas vezes já ter. Exato, mas uma hora ele vai ter. Né? Aliás, só para finalizar, eu vi uma coisa genial essas semanas também, que eu não tinha visto, mas tem um banco que criou, que é um Nubank, né, um banco digital, com cartão para criança. Só cartão de crédito para criança.
Ele é Eu já tinha visto isso em algum lugar, vinculado ao dos pais. Ele é vinculado a um aplicativo que o pai controla. Então, por exemplo, isso... eu lembrei muito quando eu era moleque, que eu queria sair de casa. E eu falava, pai, me dá aí uns 10, 20 reais aí que eu vou sair com uns amigos meus. Ele só libera ali no seu cartão. Ele libera 20 conto. Carreguei 20 conto. Libera 20 conto no cartão e deixa o cartão, pô, super seguro. A criança não perde o dinheiro. Eu vejo alguns problemas com segurança, mas é uma interação mais interessante. Até porque você dá dinheiro pra criança, você vai num lugar e não tem troco. Mas quem usa dinheiro? E você digitaliza uma criança. Aliás, ela já é digital, né? Ela já acha dinheiro rudimentar, então... eu tomaria cuidado, porque geralmente as crianças sabem mexer em apps muito melhor do que os pais. Exato. Eu falo, pai, empresta o celular aqui um pouquinho. Opa, deixa eu jogar aqui uma graninha pro meu cartão. Não, acho que não. Acho que a criança, ao mesmo tempo que ela é nativa muito tecnológica, ela acaba sendo também um pouco mais ética em termos de tecnologia mais cedo, né? Acho que... Não sei. Também vai da educação de cada um, também não vou cravar, tá? Eu acho que, na verdade, tem com certeza deve ter mecanismos de segurança, né? Precisa escanear a retina do pai, digital do pai, tudo mais para concretizar com certeza. Não, com certeza. Mas é interessante e você coloca... É interessante até certo ponto, né? Você está inserindo uma criança mais cedo no mercado de consumo, né? É uma roda que a gente sabe que gira a economia, mas traz certas consequências, né? Eu acho que traz positivas e negativas. Como toda tecnologia nova. Se por um lado você se torna mais potencial de consumir, você se torna também mais potencial de entender como as finanças acontecem e de repente até poupar. Né? E isso mostra, né, e a gente está voltando, acho que no terceiro podcast seguido no tema educação, mas isso mostra também que talvez nosso sistema de educação precise de uma atualizada, né? Dessa vez não tanto falando do ambiente online ou não, mas... E aí? Todas essas interações, o que a gente está ensinando hoje nas escolas para as crianças que fazem elas estarem preparadas para serem adultos nesse mundo que a gente já é totalmente diferente? Né? Acho que cada vez mais determinados assuntos vão ser relevantes, né, dentro de um currículo escolar. Já são, né? Nossa. Por exemplo, eu já vi até algumas pessoas falando que a programação é o novo inglês. Aprender linguagem de computador é o novo... você tem que aprender inglês para você poder ser alguém na vida. Né? Então... Aliás, é uma das coisas que fala na matéria aqui, inclusive por causa do Roblox, é que ela está sendo um incremento em educação para esses jovens, 16 anos em média aqui, que por causa de um jogo, né, que eles passam, um ambiente de jogo que eles passam muito tempo, eles estão aprendendo uma linguagem que eles não aprenderiam num sistema de educação convencional. Então, eu acho que esse já é um belo sinal, né, de que a educação ela vai precisar se transformar, e ela vem se transformando, né? Eu acho que ela já veio se transformando muito na digitalização da coisa, mas acho que ainda em termos de currículo, alguém precisa sentar, dar uma olhada, tudo bem. História, geografia, matemática, física, química, biologia, línguas, é muito importante. É muito importante você apresentar tudo isso, né? São as ciências básicas. Mas há quanto tempo a sociedade vai ficar ensinando isso dentro de uma escola, né? Já não estaria num momento de você olhar esse currículo e dar uma grande revisitada em tudo isso, né? O que a gente tem de inovação para trazer sobre isso? Inclusive, deixa nos comentários, entre em contato com a gente nas nossas redes, se você está trabalhando com alguma revolução desse tipo na educação. Isso seria muito legal. A gente teria você como convidado aqui para falar com a gente, porque é interessante. Uma coisa tudo bem, as aulas agora, eu em vez de slides, eu uso vídeos. Em vez de dar lição de casa, ele aperta, seleciona as alternativas na tela do computador. A minha lousa agora, eu em vez de escrever no Giz, eu escrevo no Word ali, digital, tal. É uma digitalização, mas é você só fazer o que você já fazia no físico num ambiente digital. Não, você traz tecnologia aí só, né? Agora eu tô pensando, o que é o ensino realmente 2.0, sabe? As matérias. Pra mim, o conhecimento. Pra mim,
educação, ela sempre apareceu por uma necessidade, né? As necessidades e os grandes desafios do mundo, sempre. Né? Desde dos tempos que a educação surgiu, através da igreja, e antes só na igreja você tinha lá os eruditos, os educados, depois veio uma revolução industrial que trouxe outros desafios, desafios de indústria, então você tinha que educar de uma forma onde as pessoas fossem capazes de trabalhar dentro daquela indústria, e hoje eu vejo a mesma coisa, eu vejo que ainda não surgiu, a gente vê pequenas escolas, óbvio, que trabalham com isso, né? Não são escolas tradicionais, nem certificadas, mas são escolas que estão aí ensinando coisas que estão mais de acordo com os desafios que a gente tem hoje no mundo. Quais os desafios que a gente tem hoje no mundo? Né? E aí a educação tem que começar a se estruturar em volta disso. Preparar as pessoas para o mundo de hoje. Uma mudança estrutural, porque eu entendo, você tem algumas escolas... Eu tinha um amigo que ele fez uma escola que ele aprendia a fazer o próprio mochila, o próprio sapato. Pô, uma habilidade muito legal, mas no final, na ponta, se você quiser um diploma, o que também a gente já colocou aqui em xeque se é tão necessário assim ou não, para algumas profissões, mas se você quiser o diploma, você precisa fazer um vestibular. E se o vestibular cobrar que você resolva ali, lembre de uma fórmula de física, né? Tudo bem, você teve um conhecimento legal ali, mas aí você tem que parar aquilo que você obteve para a vida, porque você tem que parar e aprender a fórmula para você passar no vestibular, que é uma etapa super importante para qualquer adolescente, para você poder voltar a desenvolver, né? Então, acho que assim, é uma mudança que precisa acontecer, claro, sempre começa aos poucos, mas em algum momento vai ter que acontecer de maneira estrutural. Né? Olha, esse daqui é o currículo brasileiro, né? 2.0, ou esse aqui é o currículo europeu, vamos supor. E ali você inclui habilidades do século XXI, né? Que não só inclui o cara ler Shakespeare, ou aqui no Brasil ler Camões, ler Machado de Assis, mas inclui o cara saber como fazer uma live, vamos supor. Eu pensando em macro sociedade, né? E não só indivíduo, porque indivíduo eu concordo. Né? Essa pessoa ela vai ter que passar por esse tipo de experiência, né? Se antes o palpável era brincar de massinha, né? na aula de artes, hoje a gente sabe que o palpável vai ser de fato pegar um computador, criar uma live, como você disse, né? Mas eu li um livro não faz muito tempo que é uma pessoa que é PhD em educação da Inglaterra, que ele fez um livro justamente falando sobre isso, sobre essa mudança que é precisa na estrutura de educação. E ele levantou uma questão interessante. Por exemplo, hoje a gente tem um grande problema no mundo que impacta todos os seres humanos, toda a sociedade. Eu não estou falando de indivíduo, estou falando da sociedade, que é o problema climático. A gente tem um problema péssimo climático. A educação hoje te prepara a ajudar a vencer esse problema? Ela te prepara a não jogar lixo onde não tem que ser jogado? Ela te prepara quando você virar uma pessoa produtiva, não criar uma empresa que vai poluir ainda mais? Ela te prepara para essas coisas? Acho que o básico você tem hoje dentro dos currículos até de geografia e de biologia, né? Para você entender os fenômenos, entender os efeitos. Você entende, mas ela te torna criativo o suficiente para combatê-los? Eu acho que aí é uma reflexão para outro podcast. É que essa já é uma questão que está presente no mundo já há tantos anos, que eu acho que já acabou sendo um pouco englobada. Agora sim, se você pensar em maneiras criativas, né, sem ser criança, separa o papel aqui, separa o plástico aqui, hoje é o dia da reciclagem, né? Agora, você pegar e abraçar conceitos do tipo... você saber identificar quando uma empresa ela é biologicamente correta ou não. Ecologicamente correta ou não. Você saber se a sua rotina, a sua forma de vida, quanto você calcular, qual o impacto de carbono do seu dia a dia. Né? Isso são coisas interessantes, são coisas que vão com certeza aparecer cada vez mais. Mas, como você falou, acho que esses são assuntos para um próximo podcast. Então, pessoal, o artigo vai estar na descrição do podcast, tá? Já salva aí pra gente não esquecer de colocar.
E se você tiver algum assunto que você acha que é interessante, que a gente pode abordar, entre nos nossos contatos, LinkedIn, Facebook, Instagram. Procure a gente, Carlos Zago, Bruno Leão, e vamos batendo esse papo e quem sabe a gente não traz aqui algum assunto que você comentou nos próximos episódios. É isso aí. Bom? Então é isso, até a próxima. Obrigado, gente.